Deus, vamos dar continuidade a este culto abençoado. Oh glória! Vamos trazer uma primeira reflexão da palavra de Deus para nossas vidas, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Você que tem Bíblia, seja impressa ou no celular, gostaria de te convidar a nós lermos juntos essa pequena passagem bíblica para a nossa meditação. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 em diante, diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Oh glória! E como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra essa mulher. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Oh glória! Vai-te em paz e não peques mais. Oh glória a Deus, que texto maravilhoso, aleluia. Amados, o texto vai falar a respeito de uma mulher que foi pega em adultério. E segundo a lei, Levítico capítulo 20, versículo 10, Deus é muito claro quando ele institui a lei a Moisés, para que passasse assim ao povo, que quando o homem adulterasse com a mulher do seu próximo, e tendo sido completamente flagrado, homem e mulher que adulteraram deveriam ser mortos por apedrejamento. Era a lei. Então esses homens, 1500 anos depois, existe um grupo chamado de escribas e fariseus, os doutores da lei. Aqueles homens que eram para ensinar a palavra de Deus, aqueles homens que eram para estar de uma maneira orientando a vida espiritual do povo. Pelo contrário, esses homens estavam apenas a condenar, a julgar, a sentenciar, em vez de trazer aquilo que Deus tem de maior característica e qualidade: o amor e o perdão. Oh glória! Esses homens estavam apenas preocupados em condenar, sendo que muitos deles viviam de maneira muito errada, usurpavam, roubavam tudo que era de oferta de Deus, se vestiam de uma maneira muito sublime, com roupas finas e caríssimas, para mostrar uma santidade que não existia na vida desses homens, para mostrar que eram homens acima do bem e do mal, aleluia. Mas na verdade Jesus havia tido vários embates contra esses homens, porque Jesus condenava o seu comportamento, Jesus condenava a sua maneira de ensinar, Jesus condenava o seu modo de viver, e por causa disso eles criaram ódio e a todo custo queriam prender e condenar a Jesus. E eles buscavam de várias maneiras prender Jesus, colocar Jesus em uma situação vexatória, em uma situação vergonhosa, para que assim o povo deixasse de seguir e acreditar, de ouvir os ensinamentos de Jesus.
E nesse dia, o texto vai dizer que pela manhã cedo, Jesus subiu ao Monte das Oliveiras. Jesus tinha o hábito de cedo se levantar e ir para este lugar para orar e falar com Deus. Oh glória! Era o lugar que Jesus se separava para falar assim com Deus, para ouvir tudo aquilo que Deus havia de falar com ele, de orientar, de ensinar. Jesus deixou esse ensinamento para nós hoje, que antes de qualquer decisão, que antes de qualquer escolha, devemos primeiro pedir a orientação de Deus. Oh glória! Porque quando Deus está no negócio, oh aleluia, significa que 100% de chance de dar certo nas tuas escolhas, nas tuas decisões. Mas tem gente que mete os pés pelas mãos, não procura a orientação de Deus, e quando está errado, quer botar na conta do diabo, irmã Márcia. Oh aleluia! Como pode isso? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. E não adianta arrumar culpa, colocar em terceiros, porque isso daí é algo individual. Sou eu que procuro ou é você que procura? Mas os fariseus, eles gostavam de culpar as pessoas. E o texto vai dizer que quando Jesus termina de orar, termina de falar com Deus, ele volta para o templo para ensinar, minha irmã. Porque o nosso Senhor Jesus foi o maior mestre que a terra já viu. Oh aleluia! O maior mestre que já existiu, e que nunca haverá outro mestre para falar, para ensinar e para amar como ele amou. Ele está ali ensinando. O texto está dizendo que as pessoas se assentavam ao redor de Jesus para ouvir ele ensinar. E nesse momento, o texto diz que esses escribas e fariseus vão apanhar uma mulher acusada de adultério. E eles então decidem levar ela até Jesus. Por quê? Porque o fato de Jesus dizer apedreja significa dizer: tu não prega de amor? Como é que tu está mandando matar? Não tem gente assim? Vocês conhecem alguém assim? Que quer que você faça o certo, mas quando você faz, te condenam, te acusam e apontam o dedo para você. Você poderia ter sido mais brando, você poderia ter tido um diálogo, você poderia ter conversado. Eu no teu lugar eu não agia assim, mas estava cobrando, estava exigindo uma justiça, estava exigindo uma sentença. Assim eram esses homens. Eles sabiam, se ele condenar, nós podemos criticar ele. Tu não prega de amor? Mas se ele dizer não apedreja, nós vamos pegar ele. Tu está quebrando a lei de Deus. Assim que tu diz que tu é profeta, assim que tu diz que tu é o Cristo, como é que tu quebra a lei de Deus, a lei de teu pai? Eles prepararam tudo, uma cilada para fazer Jesus cair em contradição, querer envergonhar o Senhor Jesus. Mas o que eles não sabiam, e que nem você sabe, nem eu sabia, é que Jesus sonda o coração do homem. Oh aleluia! Deus sabe muito bem o que tu pensa. Ele sabe o que está no teu coração. Se tem coisa ruim, se tem coisa mal, se tem coisas que te fazem pecar, ou que fazem você ser santo diante de Deus. Jesus conhece os teus pensamentos, e ele sabe até o último fio de cabelo da tua cabeça. Oh aleluia, glória a Deus. Nada foge do controle da mão do nosso Senhor. Não há nada que aconteça sem a permissão dele. Eles não sabiam que Jesus já conhecia muito bem qual era a intenção deles, do seu coração. E quando eles insistem, ficam perguntando: olha, essa mulher nós pegamos ela em adultério, Jesus. Pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. E o que tu diz? O que tu vai fazer? E o povo ficou esperando, irmã Márcia, ver o que Jesus ia falar. E Jesus, naquele momento, ele se abaixa e começa a escrever na terra. A Bíblia não diz o que ele estava escrevendo, mas diz que ele estava escrevendo, como se não desse importância. E eles insistiam, e eles querendo condenar a mulher e ao mesmo tempo Jesus. E quando eles insistem, Jesus se levanta e vai olhar para a cara deles e vai dizer: aquele que não tiver pecado,
Pode jogar a primeira pedra nessa mulher. Meu Deus, isso é forte. Isso é muito forte. Eu vou repetir isso aqui. Jesus está falando hoje aqui para mim e para você, que aquele, aleluia, que não tem pecado, que nunca cometeu nada errado, que nunca fez nada de engano, que nunca mentiu, que nunca traiu, aleluia, que nunca usurpou nada de ninguém, que nunca se aproveitou de uma situação para se favorecer, que atire a primeira pedra. Oh, aleluia. O coração do homem é mau, meu irmão. Deus conhece muito bem que eu e você, eu me incluo nisso, nós somos tendenciosos a fazer o mal. Mas Jesus Cristo é aquele que nos liberta de toda malícia, de todo pecado, aleluia. É Jesus que nos guarda, que nos purifica pelo seu sangue. É Ele que nos remide de tudo aquilo que não agrada a Deus. E quando Ele fala aquilo, Ele volta a se abaixar. E eu achei interessante que aquilo foi tão profundo naqueles homens, que na mesma hora o texto diz do mais velho ao garoto, porque todo mundo pegava pedra, Fabrício, até as crianças. Só que podia atirar os mais velhos primeiro, para depois o resto continuar o apedrejamento. Ninguém atirava antes dos acusadores, minha irmã. Primeiro os acusadores que tinham que dar a primeira pedrada. E nessa hora o texto diz que ninguém teve coragem. Sabe por quê? Porque a verdade confronta. A gente tem a malícia de achar que é melhor que o outro, que é certo, que fala a verdade. Não, você não tem verdade nenhuma. A Bíblia diz que o único que provém a verdade dos seus lábios é Jesus Cristo, aleluia. Eu e você, os nossos lábios são provenientes de tudo aquilo que provém do nosso coração. Jesus disse que o problema não é o que entra, é o que sai, minha irmã. O que sai é proveniente de malícia e de maldade. Nessa hora todos jogam a pedra. Ninguém teve coragem de jogar a pedra na mulher. E vai embora um por um. Eu fico imaginando essa cena, minha irmã. Porque quando Jesus falou isso, ele se abaixou de novo e continuou riscando. Ele está sabendo, que o povo está vazando. Ele está sabendo que aquele que te acusa e te ataca está indo embora, aleluia, oh aleluia. Ele está sabendo que aquele que levantou falso testemunho contra a tua vida, te caluniou, que quis te julgar, até te condenar, quando Jesus lançou a palavra, aleluia, a verdade na cara dessa pessoa, ela começa a ir embora, ela não fica, porque tudo que é luz, a treva bate em retirada. Oh glória a Deus, eu vou repetir, aonde tem luz, minha irmã, a treva bate em retirada. Pode tomar posse para a tua vida, porque Jesus, ele é assim, aonde tem trevas, ele chega com a luz, ele limpa o ambiente, ele troca os móveis, oh aleluia, eis que ele faz tudo novo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se a pessoa está em Cristo, nova criatura é. Oh glória, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Oh aleluia, é verdade. Eles vão embora. E quando eles vão embora, Jesus olha e vê aquela mulher sozinha, prostrada, talvez toda suja, toda arranhada. E Jesus levanta aquela mulher e diz para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que queriam te condenar à morte, mulher? Cadê? Ela disse: Jesus, não tem nenhum mais. Aleluia. Eita Deus, eu sinto a graça do Senhor. Cadê os teus acusadores? Jesus está falando nessa noite para mim e para você. Cadê aquele que uma vez julgou a tua vida, te julgou a tua família, disse que você não ia chegar em lugar nenhum, disse que você não seria uma pessoa derrotada, que a tua vida seria apenas desgraça? Cadê ele? Jesus está dizendo nessa noite, ele está batendo em retirada hoje, porque eu estou renovando uma aliança contigo, eu estou tendo um compromisso, eu estou te dizendo nessa noite que a glória da segunda casa, oh aleluia, será maior que a da primeira. Eita Deus maravilhoso. E Jesus vai dizer para ela: se não tem ninguém mais, mulher, se ninguém te condenou, oh glória, eu também não te condeno.
O nosso Senhor Jesus não veio para esse mundo para condenar ninguém, não, meu irmão. Ele veio foi para salvar. Ele veio buscar e salvar aquilo que se encontrava perdido. Ele disse: eu não vim para gente boa, eu vim para gente doente. Eu não vim para os bonzinhos, eu vim foi para os maus, aleluia. Eu não vim para doutor, eu vim para paciente, aleluia. Eu não vim para o dono da verdade, eu vim para aquele que está na mentira. Oh, aleluia. Ele está dizendo nessa noite para mim e para ti: acalma o teu coração, acalma que eu faço a justiça, aleluia. Sou eu que digo sim, sou eu que digo não. Sou eu que escancaro as janelas do céu e sou eu que fecho. Oh, glória. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Oh, aleluia. Vai em paz, mulher. Vai e não peques mais. Jesus está falando para alguém nessa noite que já pensou até tirar a vida, que já pensou se entregar na bebida, nos vícios, nas drogas, quem sabe até na criminalidade. Mas Jesus está dizendo: eu estou te libertando hoje de todas as amarras e ciladas do mal. Eu estou te libertando de tudo aquilo que é trevas, aleluia. Eu estou te trazendo uma nova esperança, um renovo, aleluia, te fortalecendo, te restaurando e renovando a tua fé. Vai em paz e não peques mais. Oh, aleluia. Que Deus venha te abençoar com essa primeira palavra, porque Deus ainda vai falar nessa noite, através da palavra, através do louvor. Oh, aleluia. Que Deus te abençoe. Quero chamar agora o nosso